Olá, tudo bem? Estamos aqui para estudarmos a lição de número 11 da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita, o título da nossa lição é Uma Contracultura no Mundo Perdido, e tem como base o texto de Romanos, capítulo 12, que é um texto bastante conhecido, não é? Então vamos lá ler Romanos 12. O ideal é que você abra aí a sua Bíblia nesse texto e faça a leitura, acompanhe a leitura comigo, ok? Sempre bom um cristão embasar-se na Bíblia, e nada melhor do que ler a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então vamos lá. Romanos 12 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês todos: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, se é contribuir, e contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vamos ler somente até esse versículo 8, depois, se necessário for, continuaremos a leitura. Então, como já dissemos, temos como título desta lição de número 11, Uma Contracultura no Mundo Perdido. O que é contracultura, né? Primeiro, deixa eu tentar explicar o que é essa contracultura, que é um termo que o pastor Exaltino, escritor dessa lição, usou. Vamos lá. Contracultura é exatamente irmos na direção contrária à cultura existente no mundo, ou seja, o evangelho é contra essa cultura que existe no mundo atual. É a cultura de levar vantagem a qualquer custo, é a cultura do se dar bem sempre, não importa como, é a cultura de não dar obediência a Deus, não fazer a sua vontade. Então, uma contracultura no mundo perdido. O evangelho, ele é essa contracultura. Ele é aquele poder de Deus que nos faz andar contra a escala de valores que existe neste mundo. E o John Stott, um teólogo, né, já falecido, ele tem um livro, né, chamado A Contracultura. Ele tem um livro chamado Contracultura, né? Então, o que acontece? Ele diz que os cristãos devem viver em oposição à cultura deste mundo. Aliás, é isso que Romanos 12 vai ensinar o tempo todo. Mas só que esse livro de John Stott, ele fala sobre a ética do reino. Ele é baseado no Sermão do Monte de Jesus. Mas hoje nós vamos estudar, então, baseado em Romanos 12, ok? Que é o que a lição nos propõe. Vamos lá. O autor começa dizendo assim, o escritor, né, o autor da lição, começa dizendo assim, ó, este mundo está sob o domínio do maligno e nós somos de Deus, não é? Como diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Vamos lá. Além da cultura do mundo, há também uma teologia, entre aspas, do mundo, aceita por alguns setores da igreja e alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo, acham que a igreja deve ser conivente com o mundo. Mas
essa não deve ser a preocupação da igreja, a principal preocupação da igreja, mas sim a igreja precisa ser leal ao seu Senhor e, quanto ao mundo, devemos sim conviver com as pessoas, mas sempre lembrando que a nossa missão é agradar ao Senhor, não agradar o mundo, não é? Então, há muitas pessoas hoje, o autor destaca isso, que há muitas pessoas hoje fascinadas pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus, pregando até um evangelho light para torná-lo mais suave e mais palatável. Mas o evangelho não se pode, o evangelho não se pode facilitar. O evangelho tem a sua essência e a essência do evangelho tem que ser mantida. Pode sim ser criativo na forma de pregar o evangelho, mas mudar a essência não tem como, senão deixa de ser evangelho. E aí ele fala que em alguns momentos até a própria igreja, se não tiver cuidado, ela investe, né? Ela inverte, melhor dizendo, ela inverte essa forma de avaliar se a igreja é bem-sucedida ou não. Então, o primeiro ponto que o autor destaca aqui ele chama de ponto de partida, né? Ele diz assim, partamos de Romanos 12, 1 e 2. Então, Paulo começa a dizer que os cristãos precisam, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele continua dizendo, né? Ele continua dizendo lá no versículo 2, não vos conformeis ou não se amoldem ao padrão deste mundo. É exatamente nesse sentido, não é? O que o Paulo está dizendo é o seguinte, o que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. O seguidor de Jesus não vive como o mundo vive. O seguidor de Jesus não vive como o mundo vive. Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ou não se conformar. E esse se conformar significa não tomar a forma, não entrar na forma. Você já viu alguém fazendo bolo? Se alguém quiser fazer um bolo em forma de rosca, pega-se aquela forma que tem aquela parte elevada no meio, joga-se ali a massa do bolo, e a massa, então, toma consistência. Quando se tira dali, o bolo está em forma de rosca, aquela coisa redonda e com um buraco no meio. Você já viu bolo em forma de coração? Pega-se a massa do bolo, coloca-se numa forma, num formato de um coração, e aquela massa de bolo, quando fica consistente, qual é o formato daquele bolo? O formato de coração. Esse texto está dizendo exatamente isso. O cristão, ele não pode se amoldar, ele não pode tomar a forma, entrar na forma desse mundo, senão ele vai ficar exatamente longe do ideal de Deus para ele, não é? Então, Paulo está dizendo que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser e que o seguidor de Jesus não vive da mesma forma que o mundo vive, não é? Então, não vos conformeis, como eu já disse, significa não tomar a forma. Não se amoldem significa não entrar no molde, na forma que o mundo oferece para nós. Mas que mundo é esse que Paulo enfatiza tanto e ensina para os cristãos, né? lá da cidade de Roma? Que mundo é esse? Será que Paulo está falando das pessoas? Não, Paulo não está falando das pessoas. Paulo está falando do sistema de valores que existe no mundo. Então, quando Paulo fala, olha, não se amoldeis a esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, Paulo está dizendo, olha, não dá para ser cristão e se conformar com o sistema de valores que o mundo pratica. Porque, como eu disse no início, e vou repetir agora, as pessoas que não tiveram ainda um encontro com Jesus, elas, na verdade, elas então fazem de tudo para se dar bem, não é?
É o chamado jeitinho brasileiro. Crente não dá jeitinho brasileiro. Crente dá o jeitinho de Jesus. Ou seja, Jesus dá um jeitinho para ele. Ou seja, Deus proporciona a saída lícita e aprovada por ele para o crente. O crente só faz as coisas quando Deus, então, está aprovando o que ele está fazendo, não é? Então, Paulo fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como um ato de culto a Deus, não é? Como um ato de culto a Deus. E esse corpo aqui é muito mais do que somente a nossa parte física, não é? Lá no grego, os especialistas falam que essa palavra é sômata. Então, é muito mais do que a parte física, é a realidade da existência, é a pessoa como um todo, é a pessoa na sua integridade, a totalidade da pessoa e não somente o físico. Então, o cristão, ele deu toda a vida a Cristo, ó, a física, a mental, a emocional e a espiritual. Tudo isso é controlado por Jesus. Por isso, a nossa mente deve ser transformada. Lembra-se? Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Mente transformada é a mente que governa o corpo, não é? É a mente que governa o corpo. Quando Cristo governa a nossa mente é governada por Cristo e, por sua vez, ela então conduz todo o nosso ser, tudo o que nós somos e tudo o que o nosso corpo faz, em obediência à mente. Isso significa ser saudável. Então, por isso é que a nossa mente deve ser transformada, como diz lá o versículo 2. Transformai-vos metamorfuste, que dá de onde vem a palavra metamorfose, que é passar para outro estágio. Lembra-se da metamorfose da lagarta para a borboleta? Então, a lagarta, ela não tem nada a ver com a borboleta, são formas completamente diferentes. Isso é metamorfose, é essa transformação para um outro patamar, para um outro estágio. Então, eis o ponto de partida, né? Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa. E, querido, mais importante, a ética sempre vai seguir a fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem crê em Cristo rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra. Ele ousa nadar contra a correnteza. Não dá para ser cristão sem que a nossa fé cause também uma mudança e um impacto na nossa forma de ser, na ética, não é? Na ética. O que é ética? Vamos lá. Para a gente ser bem simples, ética é tudo aquilo que eu faço quando alguém não está perto de mim. Eu faço porque eu sei o que é certo. A minha conduta é guiada pelos bons hábitos, pelos bons costumes, e no caso espiritual é guiada por Deus. Não precisa ter ninguém perto de mim para eu fazer aquilo que é correto. A palavra de Deus me orienta e o Espírito de Deus me conduz. Isso é ética. É aquilo que eu faço sem que ninguém esteja por perto. Então, vamos lá. O ponto 2 que o autor destaca é como o Novo Testamento vê o mundo. Ou seja, de que forma o Novo Testamento ele vai, então, relatar, né, de que forma ele vai descrever o comportamento e de que forma ele vai, então, avaliar o mundo. Claro, quando eu falo de mundo, mais uma vez, estou querendo dizer o sistema de valores desse mundo. Então, vamos lá. Vamos, então, recuperar a visão bíblica da vida, né? Da sociedade. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Outros o amam mesmo o mundo. E a igreja contemporânea, muitas vezes, tem sido mundana. Até os critérios para se avaliar uma igreja são critérios de acordo com os padrões do sucesso desse mundo. Vocês querem ver? Vejam bem. Vamos imaginar.
Olha, o que se leva em conta numa igreja para achar que ela é bem-sucedida? Muitas vezes, olha, a arquitetura do templo, olha que templo bem projetado, olha que arquitetura bonita. Não que isso esteja errado, mas isso não é o principal, não é? O que mais que as pessoas às vezes chamam de igreja bem-sucedida? O volume de entradas, o valor de entradas de uma igreja, o nível social dos membros, não é? Então, mas o critério principal não é esse. Isso não está errado, mas o critério principal não é esse. O critério principal é o quanto de Cristo essa igreja demonstra para o mundo. Qual é o nível de testemunho que essa igreja dá para o mundo? Então, esse deve ser o critério de Deus. Então, a escala de valores desse mundo muitas vezes afeta até a nossa forma de ser e de ver a igreja. E aí a gente começa a dizer que aquela igreja ali é uma igrejinha e aquela lá é uma igrejona, que aquela ali é bem-sucedida e que a outra não é bem-sucedida, como se o sucesso, segundo a ótica de Deus, fosse medido com a mesma medida que o mundo faz. Então, precisamos ter cuidado com isso, né? Então, como o Novo Testamento vê o mundo, não é? Como é que o Novo Testamento vê o mundo? Vê esse sistema de valores do mundo, não é? Então, vamos lá. Não é um olhar positivo, podemos afirmar isso. O Novo Testamento, a Bíblia, não olha para o sistema de valores desse mundo com um olhar positivo, não é? Então, a Bíblia fala que somos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. É só você abrir lá em Filipenses, deixa eu ler aqui com você, para que você recorde comigo, que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Abra aí também, onde você estiver. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Veja bem o que a Bíblia vai falar. Filipenses, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Quando é que a estrela mais brilha? Não é quando a noite está mais escura? Você já teve a oportunidade de ver um céu estrelado numa noite do interior? As estrelas lá brilham muito mais do que brilham quando estamos num centro urbano, porque quando a escuridão é intensa, a luz das estrelas elas também aparecem mais. A mesma coisa esse texto vai dizer, né? Filipenses, capítulo 2, como você leu comigo, Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, é dessa forma que o mundo, que a Bíblia vai olhar para o sistema de valores desse mundo. Não é para todas as pessoas, mas para o sistema de valores que impera nesse mundo, não é? Então, fala que esse mundo vive em trevas pelo fato de estar sem Jesus Cristo e pelo fato de não ter os valores de Cristo em seus corações. E aí a Bíblia vai mais além, lá em João, capítulo 2, versículo 15. Ela diz assim, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mais uma vez, vou aqui enfatizar. Quando João está dizendo para não amar o mundo, ele não está falando que é para não amar as pessoas do mundo. Ele está falando que é para não amar o sistema de valores que impera entre essas pessoas e que impera na sociedade. Então, a igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo. Lembra de Romanos 12, que a gente acabou de ler? Não vos conformeis com esse mundo. Não tomem a forma desse mundo. Não vos amoldeis a esse mundo. Não entrem no molde, no modelo desse mundo, desse sistema de valores, porque quem for amigo do mundo, desse sistema de valores do mundo, é inimigo de Deus, não é? Então, a gente percebe claramente que, por vezes, não temos sido cuidadosos o bastante
para percebermos isso, não é? Para percebermos isso. Então, o que acontece? Aproximar-se de Deus, não acostumar-se, não moldar-se ao padrão desse mundo, isso é o que a Bíblia chama de santidade, não é? É o padrão de vida para a igreja no Novo Testamento. Então, a gente precisa estar atento a isso. A igreja deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos viver. Lá em Colossenses, capítulo 1, Colossenses, abre a sua Bíblia, capítulo 1, versículos de 10 a 12, Paulo vai dizer assim, ó, é para isso que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, nós não somos praticantes do sistema de valores desse mundo. Os nossos valores são os valores do reino. Então, e o terceiro destaque que o autor vai fazer nessa lição, o terceiro destaque que ele vai fazer é: a santidade é moral, não litúrgica. Esse tópico aqui é interessantíssimo e vamos entender o que ele quer dizer com a santidade é moral e não litúrgica. O que é santidade litúrgica? É aquela santidade muito apegada à letra, mas pouco praticada na vida diária. No judaísmo, a santidade era litúrgica, expressava-se por rito. No Evangelho, essa santidade é moral e ética. Aquilo que a gente ouve, a gente pratica, não por causa do legalismo, mas porque o nosso coração é transformado. Então, ser santo não é fazer cara de mal no culto, não é fazer cara de santarrão quando se está na igreja, mas é ter uma vida moral e sadia, tanto dentro quanto fora dela. Santo não tem cara, santo tem postura, santo tem vida aprovada por Deus. E fulano tem cara de santo. O que é cara de santo? Fulano tem cara disso. O que é cara de santo? Não. Santo não tem cara. Santo tem vida aprovada por Deus. Isso é santidade. Né? Então, a santidade se liga ao caráter. Não podemos deixar enganar por isso. A santidade está diretamente ligada ao caráter, a uma vida reta com Deus. E a conversão, ela é um divisor de águas na vida moral da pessoa. Precisa ser. Lembra-se, se alguém está em Cristo, nova criatura, o que mais? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um divisor de água. Lembra-se, uma metamorfose é uma mudança, não é? É uma mudança de estado, uma mudança de coração, é a metanoia, a mudança de mente. Então, quem muda a sua caminhada no sentido espiritual, muda também o seu destino final, de inferno para o céu. É isso que a Bíblia ensina. Mudou a sua vida aqui na terra, seus valores mudaram. Quem aceita Jesus tem um novo jeito de viver. E não é porque ninguém está vigiando, é porque o cristão já não sente mais alegria em viver a mesma vida de antes, não é? Então, nós não podemos nos acostumar com aquilo que a sociedade tem aprovado, tem chamado de modernismo. Não, Deus não é moderno, Deus é atemporal. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não precisa se modernizar porque ele é perfeito. Na verdade, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, não é? Então, hoje, estão querendo dar jeitinho para todos, né?
para tudo. Hoje estão querendo abrir uma brecha para que a igreja abra concessão nisso e naquilo, mas não é assim que a Bíblia ensina. A nossa escala de valores não é a da sociedade, não é a do mundo, mas é a de Deus. Então, mesmo que as leis humanas autorizem fazer coisas erradas e punam quem as combatam, elas continuam sendo pecado. Por exemplo, se as leis autorizarem o aborto, não deixa de ser pecado por isso. Se as leis autorizarem outras coisas que você deve estar pensando aí, não é? Dê asas à sua imaginação. Mesmo que as leis autorizem, não deixam de ser pecado só porque as leis autorizam. Por exemplo, o racismo. A gente sabe que a nossa sociedade, infelizmente, não trata as pessoas negras, isso é histórico, não é invenção minha, da mesma forma que trata as pessoas de pele branca. A gente sabe a questão também da discriminação social, não só o racismo, que as pessoas pobres não são tratadas da mesma forma que as pessoas ricas, principalmente perante a lei. Há favorecimento para quem pode pagar um advogado melhor, há favorecimento para quem tem mais projeção social, isso é uma verdade inequívoca, a gente não pode negar isso, mas na palavra de Deus não existe essa coisa, não existe essa realidade, não é? O nosso advogado, que é Jesus, ele é justo, ele quer que nós também sejamos justos. Então é por isso que o autor diz que essa santidade ela é moral e não litúrgica. Não adianta decorar Bíblia, não estou dizendo que não seja importante decorar Bíblia. É importante termos a palavra no coração, sim. Eu estou dizendo que não adianta decorarmos Bíblia e ritual e não praticarmos nada daquilo que a gente até sabe de cor. Então, precisamos entender. Os judeus haviam lá os escribas, existiam os escribas que sabiam a lei na ponta da língua, não é? Na ponta da língua. Sabia a lei de cor, mas na hora de viver não viviam. O cristão é diferente. A sua santidade é moral, não é litúrgica, não é ritual, não está ligada a ritual. É por isso que o cristão ele dá mais valor a uma vida diária do que ao ritualismo. É assim que o cristão deve ser, não é? Santidade é moral e não gestual. Levantar a mão é sinônimo de espiritualidade. Nem sempre. Não estou dizendo que quem levanta a mão não seja espiritual. Estou dizendo que não é isso que mede o nível de espiritualidade de ninguém. Então, santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. É isso que Romanos 12 nos ensina. Não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, não entrem na forma desse mundo, mas transformai-vos, ou transformar esse mundo com a renovação da nossa mente. Quando Jesus entra em nossos corações, ele transforma o nosso coração, a nossa mente, nós somos transformados, nós somos instrumentos de transformação. É por isso que nós somos agentes transformadores desse mundo. Não que transformemos esse mundo por nós mesmos, mas Cristo em nós. O poder de Deus em nós é que transforma esse mundo. É muito triste ver o nome do Evangelho estar sendo jogado na lama. Pessoas que usam o nome do Evangelho até para serem eleitos para alguns cargos políticos, mas quando chegam lá, cometem atrocidades maiores do que aquelas que os ímpios cometem. Onde está a santidade moral dessas pessoas? A santidade delas é só litúrgica. Muitas delas até recitam o nome, recitam versículos e fazem dos versículos um slogan de campanha. Mas e aí? Depois, quando chegam lá, que assumem o poder, esquecem que aquele slogan são palavras vazias se não se transformarem em postura ética. É isso que a Bíblia está dizendo. Não vos conformeis com esse mundo. Não entrem na forma desse mundo.
Não tomem a forma desse mundo, não se amoldem, não entrem no molde desse mundo. Então, ela é muito clara. E uma outra questão que o autor destaca aqui também, que eu achei bastante interessante, o quarto ponto é: a santidade é relacional e não mística. Santidade é relacional e não mística. Olha, isso aqui também é profundíssimo, não é? Profundíssimo. Ele diz aqui que na Idade Média, os santos, o que eles faziam na Idade Média? O pessoal queria se santificar, se isolava num mosteiro. Só que se isolando no mosteiro, eles não se misturavam, não é? Eles não se misturavam, isolavam-se do mundo, vivia de doações que lhe davam, eles ficavam ao relento, mas eles eram inúteis à sociedade. Eles achavam que santidade era isolamento. Não, santidade é relacional. Santidade não é coisa mística. O que significa ter santidade relacional? Vivemos num mundo altamente, profundamente espiritual, individualista, melhor dizendo. Vivemos num mundo profundamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o indivíduo sobre o coletivo. Cada um quer saber de si, não importa se o que eu estou fazendo vai afetar o outro ou não. Ah, se me faz bem, então eu vou fazer. O cristão não é assim. A santidade do cristão é relacional, não é mística. Aí eu estou bem com Deus, não importa se eu estou prejudicando o próximo, não é assim. Por exemplo, quando o que eu faço adoece o próximo, isso não é postura de cristão. Quando o que eu faço prejudica o próximo, isso não é santidade relacional, isso é santidade mística. E, na verdade, a santidade do cristão, aquela ética, precisa ser transformada em santidade relacional, vivendo em sociedade e abençoando as pessoas que estão próximas a mim. Lembram do versículo, do complemento desse versículo? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação que se dá em nossa mente, em nosso coração, é para a gente, então, agora fazendo parte dessa nova, com esse novo coração, fazendo parte dessa nova mente, não é, de Cristo, a gente, então, seja transformador, se relacione com o mundo para transformar o mundo. Então, queridos, a igreja precisa ter essa santidade relacional, porque a igreja é uma comunidade e não é um bando de solitários. A igreja é uma comunidade e não é um bando de solitários, não é? Então, Salmo 102, versículo 6, fala assim, ó, Deus faz com que o solitário viva em família. A igreja, ela é uma família, não é um bando de solitários. Deus nos dá esse privilégio. Então, somos postos como família, não é? Somos postos como família para nos relacionar uns com os outros. Na igreja, nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé, aprendermos uns com os outros, aperfeiçoarmos uns aos outros à medida que eu me relaciono. A minha experiência edifica alguém, a experiência daquele alguém edifica a minha vida, a minha caminhada, me abençoa. É assim, não é? E nesse relacionamento, recebemos força para viver nesse mundo e para combater o sistema de valores nesse mundo. Combater, que eu digo, não é sair por aí com arma na mão. A arma do crente é outra. Não dá para entender crente que quer se armar para combater alguma coisa. Essa não é a arma do cristão. Então, vivemos em grupo, exercemos a fé em grupo. A vida cristã não é vida isolada. Ela precisa ser uma vida relacional para que os outros também sejam abençoados por aquilo que nós aprendemos com o Senhor Jesus e com nossos irmãos em Cristo. Então, santidade é relacional e não intimista. Apenas eu e Deus. Ah, eu e Deus. Tá bom, você e Deus, você está se preparando para enfrentar a sociedade e para influenciar a sociedade. Mas a santidade não pode parar só em você e Deus. Ela precisa brilhar. Lembram da estrela na noite escura no interior que eu citei? Então, precisa brilhar
para que o ambiente seja clareado pelo seu testemunho, pela luz de Jesus que há em você. Então, santidade não é intimista, não é apenas eu e Deus. Santidade sou eu, Deus e meu próximo. Isso é a igreja. Viver, eu estou bem com Deus, não preciso nem pensar no próximo. Isso não é ser igreja, isso não é ter noção exata do que é ser igreja. Então, quando saímos do culto, vamos à igreja, saímos do culto, recebemos a palavra, né? Nós somos fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos. Aí vamos ao mundo testemunhar a nossa fé. O caráter cristão, prova da nossa fé, se vê em nosso relacionamento. Quando eu me relaciono bem com pessoas, no sentido de me relaciono para abençoar pessoas, esse é o papel do cristão na sociedade. Isso é ser instrumento de Deus para transformar o mundo. Caso contrário, ao invés de ser luz no mundo em trevas, eu estarei sendo pedra de tropeço. O que você acha? Você acha que tem muitos crentes, muitos membros de igreja têm sido pedras de tropeço? Vamos pensar no meio político. O que você acha? Vamos mudar do meio, vamos pensar no meio artístico, o que você acha? Vamos pensar no meio dos atletas, não é? O que você acha? Agora vamos deixar esse povo todo para lá, vamos pensar na gente. Nós não somos pessoas públicas, nós somos pessoas que não somos tão populares ou tão públicos quanto esses que nós citamos agora. Músicos, políticos, atletas, nós somos pessoas menos conhecidas, mas no nosso nível de relacionamento, a gente tem sido instrumento de Deus, isso é o mais importante, tá bom? Então, vamos pensar exatamente no que nós temos sido como instrumentos transformadores. Lembram-se? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, ou seja, transformai as pessoas que estão com esse sistema de valor, com essa escala de valores influenciada pelo mundo, com essa escala de valores totalmente dominada pelo mundo. O cristão que tem a mente transformada tem também a sua escala de valores transformada por Deus. Não dá para continuar sendo o mesmo. Então, para a gente pensar, não estamos em guerra com o mundo, mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Nosso amor é a Deus. Claro, aqui está se falando de eu não estou em guerra contra as pessoas, mas nós estamos nessa contracultura. Nós não podemos nos conformar com o sistema de valores predominante nesse mundo. Outra questão para a gente pensar: a solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, apenas uma conversa oca. Lembram-se da santidade relacional? Lembram-se? Santidade relacional, não é? Então, é isso. É solidário, é sermos altruístas. E aí vem a pergunta, né? O que você tem feito para demonstrar solidariedade? O que você tem feito para, de fato, ser instrumento de Deus, um instrumento transformador neste mundo? Essa deve ser a nossa principal meta. A igreja não está aqui a passeio. E quando eu falo de igreja, estou falando de pessoas. Eu e você não estamos aqui a passeio. Nós não fomos alcançados pelo amor de Jesus para batermos no peito dizendo assim: eu sou crente e você não é. Eu sou da igreja e você não é. Ser da igreja não faz diferença nenhuma. Ser de Jesus faz, e quem é de Jesus é instrumento de transformação. Eu gostaria que você pensasse nisso. E se você não tem sido esse instrumento de transformação no ambiente onde você vive, onde você se relaciona, você precisa reavaliar a sua vida com Deus, tá bom? Não seja um crente litúrgico, tá certo? Não seja exatamente não tem essa espiritualidade litúrgica, não. A nossa espiritualidade, a nossa santidade, ela é moral, ela não é litúrgica, ela não é legalista. Ok, querido? Ok, querida? E que Deus nos abençoe a cada dia. Eu e você precisamos sempre pensar nisso.
tá bom? Deus abençoe e Deus nos faça cada vez mais capacitados para realizar a obra da forma como Ele quer que a gente realize, ok? Vamos orar então? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade e que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que Deus tenha falado ao seu coração através dessa nossa reflexão. Um abraço, até